A liberdade de expressão é o direito fundamental de todo indivíduo de manifestar suas ideias, opiniões e sentimentos sem medo de censura ou represálias. É um pilar essencial em sociedades democráticas, permitindo o diálogo aberto, a troca de conhecimento e a diversidade de perspectivas. No entanto, essa liberdade também deve ser exercida com responsabilidade, respeitando os direitos e a dignidade alheios, para que o discurso não se transforme em instrumento de ódio ou desinformação. A liberdade de expressão não apenas fortalece a cidadania, mas também protege o desenvolvimento cultural e social de uma nação. Essa é mais uma produção de O Grito de Liberdade. As manifestações de 2013 no Brasil, também conhecidas como Jornadas de Junho, foram uma série de protestos que ocorreram em várias cidades do país, começando em junho daquele ano. O movimento teve início com uma mobilização em São Paulo contra o aumento das tarifas de transporte público, mas rapidamente ganhou força e abarcou uma ampla gama de reivindicações. O aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, metrô e trens foi o estopim para os protestos, organizados inicialmente pelo movimento Passe Livre. No entanto, as manifestações rapidamente evoluíram para expressar insatisfação generalizada com diversas questões, como a corrupção, a má qualidade dos serviços públicos, os altos gastos com a Copa do Mundo de 2014 e a brutalidade policial contra manifestantes. O movimento se espalhou por diversas capitais e cidades menores, reunindo milhões de pessoas nas ruas. Embora inicialmente pacíficas, algumas manifestações terminaram em confrontos violentos com a polícia, além de depredações e vandalismo. As redes sociais desempenharam um papel crucial na organização e na disseminação das mobilizações, permitindo uma coordenação rápida e eficiente. As manifestações de 2013 marcaram um ponto de inflexão na política brasileira, mostrando o poder de mobilização da sociedade civil e a insatisfação crescente com as instituições e os políticos. Embora tenham resultado em algumas vitórias pontuais, como a revogação dos aumentos das tarifas de transporte, o legado das Jornadas de Junho é complexo, tendo revelado profundas fissuras sociais e políticas no país que continuaram a influenciar a política brasileira nos anos subsequentes. Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, havia sido reeleita para um segundo mandato em 2014, em uma disputa acirrada. Meu vice, Michel Temer. No entanto, logo após o início de seu segundo mandato, o Brasil mergulhou em uma crise econômica profunda, marcada por recessão, alta inflação, desemprego crescente e deterioração das contas públicas. A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Além disso, a Operação Lava Jato, que investigava um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, revelava um vasto esquema de desvios de recursos públicos, que atingiu diversas figuras do cenário político, incluindo membros do PT e aliados do governo. O buscava era justamente inflar os preços para que pudesse, daí a partir de um grande contrato, de um grande valor, extrair essas propinas para o pagamento dos agentes públicos e políticos corrompidos. Contas do exterior que foram utilizadas para pagamentos de diretores e gerentes da Petrobras. Diante do trágico cenário social e econômico causado pela desastrosa gestão petista, os brasileiros, movidos pelo desejo de mudança, se unem mais uma vez para exercer sua liberdade de expressão e tomam as ruas em manifestações históricas. As primeiras grandes manifestações ocorreram em março de 2015, organizadas por movimentos como o Movimento Brasil Livre, MBL, e o Vem Pra Rua. Esses protestos reuniram milhões de pessoas em várias cidades do país,
com os participantes exigindo o impeachment da presidente, alegando que ela havia cometido crimes de responsabilidade, principalmente em relação às chamadas pedaladas fiscais. Manobras contábeis que envolviam o atraso de repasses a bancos públicos para mascarar a situação fiscal do governo. Kim Kataguiri, antes um nome desconhecido, emergiu como a face de um novo ativismo político no Brasil. Como líder do Movimento Brasil Livre, ele utilizou as redes sociais para mobilizar milhões de brasileiros nas ruas, exigindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Embora sem cargo público, Kataguiri se destacou pela capacidade de conectar-se com os jovens e liderar um movimento que contribuiu significativamente para a destituição de Dilma. Seu impacto foi profundo, redefinindo o ativismo político no país e garantindo seu lugar na história como protagonista de um dos momentos mais turbulentos da política brasileira. Mas dessa vez, o foco do povo é claro, eles querem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, não é algo simplesmente contra a corrupção, contra tudo que está aí, é algo que tem foco. Então eu acredito que sim, que a gente vai causar um grande impacto na política nacional e as pessoas querem o impeachment. O pedido de impeachment da presidente Dilma já havia sido protocolado na Câmara dos Deputados no dia 21 de outubro de 2015. Esse pedido foi apresentado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, e foi posteriormente aceito pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em 2 de dezembro de 2015. Nós do Movimento Brasil Livre vamos acampar aqui em frente ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados votou o impeachment de Dilma Rousseff no dia 17 de abril de 2016. O destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Sim para o futuro! Aprovando o processo com 367 votos a favor. A sessão foi marcada por discursos inflamados e muita tensão, com deputados expressando seus votos em cadeia nacional de televisão, muitas vezes dedicando seus votos à família, a Deus, aos eleitores, entre outros. O resultado final na Câmara foi comemorado intensamente pelos deputados favoráveis ao impeachment e pelos manifestantes que se concentravam do lado de fora do Congresso Nacional. A denúncia foi então encaminhada ao Senado, que em 12 de maio de 2016 votou pela continuidade do processo, afastando Dilma temporariamente. Em 31 de agosto de 2016, o Senado concluiu o julgamento, condenando Dilma por 61 votos a 20, resultando em sua destituição definitiva e a ascensão de Michel Temer à presidência. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Ao longo dos anos, o Brasil fez avanços significativos na liberdade de expressão, essencial para a democracia. Desde o fim da ditadura, conquistas como a liberdade de imprensa e a manifestação de ideias fortaleceram o debate público. Com as redes sociais, essa liberdade se expandiu, permitindo que cidadãos organizassem movimentos como as manifestações de 2013 e o processo de impeachment de Dilma Rousseff, onde plataformas digitais foram cruciais para mobilizar e amplificar vozes. Atualmente, os brasileiros enfrentam o risco de verem suas liberdades ameaçadas por decisões consideradas arbitrárias e autoritárias de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões, que incluem bloqueios de plataformas digitais, são percebidas como tentativas de silenciar milhões de vozes e limitar o direito à liberdade de expressão. Tal situação gera preocupações sobre o impacto dessas ações no ambiente democrático do país, onde a diversidade de opiniões e o livre debate são fundamentais para a saúde política e social. Nos próximos episódios, vamos explorar o caminho que nos levou a esta situação de risco iminente de termos nossas liberdades cerceadas. Por isso, é fundamental que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa importante discussão.